disputa pelo governo de Pernambuco. E aí a gente vai relembrar com o Theo o que foi também a busca de Raquel Lira e de João Campos pelo apoio do presidente Lula nessa eleição. Antes, vamos aqui aos números antes da análise com o Theo. Raquel Lira tem 45% e João Campos 39% no segundo turno em Pernambuco. No primeiro turno, a atual governadora aparece com 43% contra 37% de João Campos. Vou aqui acessar os números, se a gente colocar aqui em tela. Se possível, até a gente coloca a própria pesquisa, que acredito que a visualização fica até melhor para quem está nos acompanhando. Aí, pronto, melhor ainda, viu, Theo? Olha, temos então em tela o que temos de cenário de primeiro turno. Raquel Lira soma 43% das intenções de voto, João Campos 37%, Camila Falcão 1%, assim como Ivan Moraes, Renan Ralais, indecisos são 11%, brancos nulos não vão votar, são 6%. Aí um cenário de primeiro turno com a vantagem de Raquel Lira. De acordo com esse cenário, teríamos um eventual segundo turno entre a atual governadora e João Campos. Então partimos para um cenário de segundo turno. Raquel Lira venceria com 45% e João Campos ficaria com 39%. O que chama a atenção, Theo? Essa inversão de cenário lá em Pernambuco. Em abril, tínhamos Raquel Lira com 38% e ela sobe para 45%. Será que a gente consegue retomar ali o segundo turno? Que a gente consegue também visualizar qual foi a trajetória do João Campos? Ele somava 46% em abril e caiu para 39%. E aí a gente parte também para uma avaliação do que é a gestão Raquel Lira lá em Pernambuco. Vamos então para a avaliação de governo? Agora sim, então temos a aprovação subiu de 51% em agosto de 25 para 68% agora. E a desaprovação caiu de 45% em agosto de 25 para 23% no levantamento divulgado hoje. Então esse é o cenário que temos na disputa pelo governo de Pernambuco. Raquel Lira, então, segundo a simulação feita aqui, segundo a pesquisa, vencendo João Campos, numa inversão de cenário do que tínhamos poucos meses atrás. A gente está falando de uma mudança de abril para cá. Chama a atenção, Theo, porque eram dois nomes que buscavam ali o apoio explícito do presidente Lula nessa disputa pelo governo do estado. Lula decidiu por João Campos, que de abril para cá viu as intenções de voto caírem. Viu as intenções de voto caírem e ele teve, junto com a Raquel Lira, uma disposição muito grande de buscar esse apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês vão se lembrar do carnaval desse ano. Foi um momento e a fotografia mais emblemática e que mostrava a disputa por esse apoio do presidente da República. Os dois estavam lado a lado num camarote com o presidente Lula na busca por esse apoio. O presidente Lula, diante também da indefinição naquele momento, ele não trazia de maneira clara qual que era a direção que ele seguiria nas eleições desse ano. Ele opta por participar do carnaval, participar daquele camarote, daquele evento, ao lado dos dois, então, pré-candidatos ao governo do estado. Desde então, o anúncio foi em junho, que ele vai às redes sociais, diz que por uma questão histórica, desde Miguel Arraes, mantém uma relação com a família de João Campos e que por isso seguiria com essa tradição e com essa relação e esse vínculo de amizade com a família e que por isso optaria pelo João Campos no apoio explícito. Desde então, João Campos tem penado nas pesquisas de intenção. E esse é um ponto importante, porque de lá para cá, vocês veem a trajetória de queda do João Campos bastante expressiva, o cenário se inverte completamente entre o que eles estavam mostrando em abril e o que eles mostram agora, mas a despeito disso, desses números, 47% dos eleitores que foram entrevistados gostariam que o próximo governador fosse aliado do Lula. Então essa
Isso é o que a pesquisa mostra. A despeito disso, a maior parte do eleitorado está indo para quem não tem o apoio expresso e explícito do presidente da República. Então tem algumas incoerências com relação a essa amostragem. Ou seja, a maioria dos entrevistados votaria num candidato indicado pelo presidente Lula. Porém, o candidato indicado pelo presidente Lula é João Campos, que vê nesse momento uma inversão de cenário de segundo turno diante dos números aqui que revelam a Raquel Lira com 45% e ele somando 39% das intenções de voto. Mas, ao mesmo tempo, há também um aumento do número de eleitores que gostaria que o próximo governador do estado fosse independente. Então, você vê, a despeito de ela ter buscado o apoio do presidente da República, há uma melhora do desempenho dela e uma avaliação de grande parte do eleitorado. Não é a maioria prefere um governador que seja aliado ao presidente da República, gostaria, mas que não necessariamente votaria, mas que gostaria de ver. A despeito disso, o número de eleitores que votariam e que gostariam de ver um governador independente também tem crescido. Inevitavelmente aqui a gente nacionaliza esse cenário, mas também destaque para o aumento da aprovação do governo de Raquel Lira lá em Pernambuco, justamente acompanhando o que é agora essa inversão de cenário de segundo turno com a liderança da atual governadora que vai disputar a reeleição, inclusive liderando nos vários recortes desse levantamento, né, Theo? Ela lidera em todos os recortes, seja em sexo, idade, renda, escolaridade e religião. Um ponto importante que fortalece essa candidatura da Raquel Lira é com relação a essa aprovação do governo. Então, a gente mostrou naquela outra tela, aumentou em 6 pontos a aprovação do governo e caiu em 12 pontos a desaprovação, que é aquilo que a gente menciona que é o cenário ideal para um candidato à reeleição, um candidato que gostaria de permanecer no cargo em que está. Uma aprovação em alta e uma desaprovação em queda e, obviamente, um bom desempenho nas intenções de voto. Saúde e violência seguem sendo a principal preocupação da população e, curiosamente, a mesma avaliação entre os eleitores lulistas e os eleitores bolsonaristas, essa percepção de qual deve ser o foco do governo do estado, levando em consideração as áreas de interesse da população. Só para a gente encerrar aqui o levantamento, também temos números da disputa pelo Senado, pelo estado de Pernambuco. Vamos então colocando os números em tela. Num primeiro cenário, temos a Marília Arraes com 19%, Humberto Costa 12%, Mendonça Filho 8%, Eduardo da Fonte 6%, Miguel Coelho também 6%, Túlio Gadelha 4%, Silvio Nascimento 2%, os demais nomes não pontuaram. Temos aí um segundo cenário com Marília Arraes com 20%, Humberto Costa 13%, Mendonça Filho 8%, Eduardo da Fonte 6%, assim como Miguel Coelho. Túlio Gadelha mantém aí os 4%, Silvio Nascimento também mantém os 2% e os demais nomes que aparecem nesse segundo cenário não pontuaram. Num terceiro cenário também temos a liderança de Marília Arraes com 21%, Humberto Costa 14%, Eduardo da Fonte e Miguel Coelho somam 6% cada, Túlio Gadelha mantém os 4%, Silvio Nascimento 3%, Carlos Santana 1%, assim como Paulo Rubens Santiago. 22% indecisos, assim como brancos, nulos e não vão votar. Chama a atenção também para os demais cenários com esse percentual expressivo de indecisos, brancos, nulos e não vão votar, Theo. E aqui um quarto cenário, também com a liderança de Marília Arraes, seguida por Humberto Costa, Eduardo da Fonte e Miguel Coelho somam 6% cada, Túlio Gadelha 4%, Silvio Nascimento 2%, Carlos Santana 1%, 24% indecisos, 22% brancos, nulos e não vão votar. É o Cury trazendo para a gente esse cenário também de Senado, da disputa pelas duas vagas pelo estado de Pernambuco para o Senado Federal. Carol, desculpa te atropelar, mas é isso. O principal há uma consolidação nos dois principais nomes na disputa pelo Senado, pelo estado de Pernambuco, mas a preocupação, e aí não só para eles, mas isso é um ponto também para a justiça eleitoral como um todo, é com relação aos indecisos e aos que não sabem votar ou não responderam, porque são números grandes para esse tipo de pesquisa e para a proporção entre os que não sabem ou não responderam e que vão votar nulo ou branco e os que estão ali mais bem posicionados. Então,
essa é uma questão, esse é um ponto para se levar em consideração ao longo das próximas semanas. E são 2 cadeiras, né, Theo? Exatamente. Inclusive, daqui a pouco o Theo Cury vai falar com a gente justamente sobre esse ponto, preocupação da Justiça Eleitoral com relação aos demais cargos que também estarão em disputa nas eleições de outubro, em especial com o que vai acontecer no Senado Federal. Obrigada, Theo. Daqui a pouquinho então, a gente conversa mais. Combinado, Carol.